Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Rômulo Matias mais uma vez na área, dando continuidade ao estudo sobre o texto dissertativo argumentativo, a nossa redação. Vamos começar aí a abordar, desenvolver os aspectos gramaticais utilizados para compor bem o texto, se tratando sobretudo de aparatos normativos e também da própria coesão, Então, na nossa primeira aula, que vai abordar os aspectos gramaticais na redação, vamos falar sobre o uso da vírgula, Aquela aulinha que todo mundo gosta, E, aliás, muita gente acaba tendo muita dificuldade, ou dúvida na hora de utilizar a vírgula ao compor um texto, ao compor uma redação, não é verdade? Bom, porém, na nossa aula de hoje, vamos aqui desenvolver o que eu chamo de os 10 mandamentos quanto ao uso da vírgula dentro da composição textual. Pessoal, muito importante esclarecer que há vários meios, há vários mecanismos, há várias regras para o uso da vírgula. Porém, eu acabei pontuando os 10 principais casos para que possamos bem utilizar a vírgula na hora de escrever uma redação. Tudo bem? Então vamos aos 10 mandamentos? Bom, diferente do que se imagina, as regras de uso da vírgula não estão diretamente condicionadas às pausas feitas pelos falantes. Bom, é um conhecimento, é um conceito muito comum, acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar sobre esse tipo de regra, vamos assim dizer, sobre o uso da vírgula, que a vírgula é utilizada para demarcar uma pausa na fala. Bom, na verdade, um equívoco quando a gente pensa em, por exemplo, escrever uma redação. Nem sempre a vírgula demarca verdadeiramente uma pausa. Obviamente que em determinados momentos, em determinadas situações dentro das frases, a vírgula pode até, sim, demarcar essa pausa. Mas, na verdade, a vírgula é um aspecto sintático-semântico dentro do texto, dentro das frases. Então, nem sempre a gente pode querer utilizar a vírgula para demarcar uma pausa, quando, na verdade, a vírgula é um aspecto sintático-semântico. Eu, inclusive, consigo modificar todo o sentido de um enunciado de uma frase utilizando a vírgula ou simplesmente omitindo a vírgula. Certo? Então, a gente não pode ter essa regra geral de que a vírgula deve ser utilizada para marcar uma pausa. Mas a vírgula, ela é, na verdade, um aspecto sintático-semântico. Logo, a linguagem escrita segue convenções próprias e não apenas essa noção de demarcar uma pausa na fala. Tudo bem? Bom, então vamos aí aos 10 mandamentos quanto ao uso da vírgula. Vamos ver o que diz o primeiro mandamento. Não se deve separar o sujeito do predicado com a vírgula, que é um erro muito comum. Por que esse erro acontece? Porque a gente, às vezes, acaba separando o sujeito do predicado com a vírgula na hora de escrever enunciado. Provavelmente porque o sujeito, às vezes, é muito longo, Como o sujeito é muito longo, a gente tem uma necessidade de demarcar uma pausa na fala, Então, na verdade, essa demarcação dessa pausa na fala por conta da vírgula acaba prejudicando a própria estrutura sintática da oração. Então, o primeiro mandamento é claro, não se deve separar o sujeito do predicado com a vírgula, salvo se existir entre o sujeito do predicado um termo opcional, como, por exemplo, um adjunto adverbial, uma oração subordinada adjetiva, entre outros termos e orações. Exemplo. Os alunos do curso preparatório estão estudando bastante para a prova. Quem está estudando bastante para a prova? Os alunos do curso preparatório. Então, é o nosso sujeito, predicado, estão estudando bastante para a prova. Então, notem o erro, Então, a vírgula separou o sujeito, os alunos do curso preparatório, com o predicado, estão estudando bastante para a prova. Então, a vírgula acabou comprometendo a estrutura sintática da oração. Foi, na verdade, inapropriada, visto que não existe nenhum termo opcional entre o sujeito e o próprio predicado. Tudo bem? Então, jamais separem o sujeito do predicado com o uso da vírgula. Isso pode comprometer muito a modalidade normativa gramatical da sua redação, fazendo com que você perca muito ponto. Tudo bem? Bom, segundo mandamento.
Deve-se demarcar o deslocamento de advérbios ou expressões adverbiais com a vírgula. Bom, então falamos isso há pouco, né? O adjunto adverbial ou expressões adverbiais são termos opcionais dentro de uma oração. Então, na verdade, eles podem aparecer em qualquer lugar da oração, desde que esse deslocamento, essa mudança de posição, seja demarcada, né, por meio do uso da vírgula. Então, observe um exemplo. Os alunos, vírgula, naquela manhã, vírgula, chegaram cedo à aula. Então, notem que entre o sujeito, os alunos, e o predicado chegaram cedo à aula, existe aí um termo deslocado, um adjunto adverbial de tempo, que, na verdade, foi deslocado. Dentro de uma estrutura canônica oracional, os adjuntos adverbiais costumam aparecer no final da oração. Como ele apareceu entre o sujeito e o predicado, devemos demarcar o deslocamento desse termo por meio do uso de vírgulas. Tudo bem? Terceiro mandamento, deve-se isolar o aposto explicativo, expressões explicativas ou corretivas com a vírgula. Bom, é na verdade uma das propriedades até mesmo da construção do próprio aposto explicativo. O aposto explicativo obrigatoriamente deve estar separado, isolado por vírgula ou vírgulas, a depender da posição do aposto explicativo dentro da oração. Então, exemplos. Graciliano Ramos, vírgula, autor da obra Vidas Secas, vírgula, foi considerado genial pela crítica. Quem foi considerado genial pela crítica? Graciliano Ramos. Então, na verdade, entre o sujeito Graciliano Ramos e o predicado foi considerado genial pela crítica, existe um termo que explica quem foi Graciliano Ramos, né? Graciliano Ramos foi o autor da obra Vidas Secas. Como esse termo explica, ele funciona como um aposto explicativo. Então, o aposto explicativo ele foi isolado por meio do uso de vírgulas. Tranquilo? Outro exemplo, a violência social é um fator grave, ou melhor, assustador. Então, percebam que, na verdade, o termo ou melhor aliás, a expressão ou melhor é uma expressão corretiva, né? Está corrigindo a informação anterior. Então, como é uma expressão corretiva, ela deve estar isolada também por meio do uso de vírgulas. A violência social é um fator grave, vírgula, ou melhor, vírgula, assustador. Bom, quarto mandamento, deve-se indicar a supressão, a omissão de um verbo subentendido na oração. Recurso linguístico caracterizado por elipse. Já estudamos, né, esse recurso coesivo na nossa aula sobre coesão com a vírgula. Então, é um procedimento muito interessante dentro da redação, quando a gente decide omitir um verbo, até mesmo para evitar a repetição desse mesmo verbo, né, por meio do uso da vírgula. Exemplo, grande parte dos alunos estava trajada de Caltrim, Patrícia, vírgula, de caipira. Então, notem, na verdade, que a vírgula que aparece depois do nome Patrícia, né, representa a omissão do verbo trajar. Tudo bem? Quer dizer, Patrícia estava trajada de caipira. Então, a vírgula foi utilizada aqui para omitir, né, um verbo que facilmente acaba ficando subentendido no contexto ali da frase. Tudo bem? Quinto mandamento, deve-se separar termos coordenados em uma oração com a vírgula, né? Por que são termos coordenados? São termos que estão conectados entre si, como, por exemplo, nomes, verbos e até mesmo orações. Exemplo, aos domingos, vírgula, reuniram-se todos os filhos, genros, noras, netos e bisnetos para uma agradável confraternização familiar. Então, notem que aos domingos é uma adjunta adverbial de tempo que está deslocado, por isso que o deslocamento dele foi demarcado por meio do uso da vírgula. E notem também o sucessivo uso, né, de vírgulas que acaba, na verdade, coordenando termos de mesma forma e função. Reuniram-se todos. Quem? Os filhos, genros, noras, netos. Então, esses termos estão coordenados entre si. Então, na verdade, a vírgula acaba separando esses termos que estão coordenados entre si. Tudo bem? Bom, sexto mandamento, separar orações coordenadas assindéticas, que são aquelas isentas de conectivos, né, que as liguem, e orações coordenadas sindéticas, aquelas iniciadas
né, por meio de conjunções adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas com a vírgula. Exemplos: ao iniciar a reunião, todos se apresentaram, começaram a discutir os assuntos pertinentes e chegaram a um consenso muito antes do esperado. Então, note que você tem inicialmente uma oração adverbial com função de adverbial com função de advérbio, melhor dizendo, que está deslocada. Então, por isso que a vírgula demarcou o deslocamento dessa oração, tudo bem? E logo em seguida, várias orações coordenadas entre si. Então, na verdade, são orações coordenadas assindéticas e a vírgula acabou separando essas mesmas orações. No outro exemplo, a aluna preparou-se muito para as Olimpíadas de Matemática, vírgula, logo obteve a primeira colocação. Então, notem que, na verdade, a vírgula, ela antecede uma oração coordenada sindética do tipo conclusiva. Então, na verdade, o uso da vírgula torna-se obrigatório nesse caso. Outro exemplo: não me sinto preparada para esta viagem, vírgula, pois tive que decidir rapidamente. Então, mais uma vez, a vírgula acabou antecedendo uma oração coordenada sindética, agora é explicativa. Então, o uso também é obrigatório dessa vírgula. E um último exemplo: sinto-me honrada com suas desculpas, vírgula, porém, nossa amizade não será mais a mesma. Então, notem que, mais uma vez, a vírgula antecede uma oração coordenada sindética, agora adversativa. Então, o uso da vírgula torna-se obrigatório, o que é muito comum de observarmos como alguns desvios quanto ao uso da vírgula nesses casos. Há alunos que, por exemplo, colocam a vírgula depois do conector ou simplesmente isolam um conector com o uso de duas vírgulas. Então, notem, as conjunções não estão deslocadas. Então, na verdade, só devemos utilizar uma única vírgula, essa vírgula antecedendo, no caso, as orações coordenadas sindéticas, ora adversativas, ora alternativas, ora conclusivas, ora explicativas. Tudo bem? Tranquilo? Bom, sétimo mandamento: deve-se isolar algumas orações intercaladas com a vírgula. O que são orações intercaladas? São as orações que aparecem uma dentro de outra, tudo bem? Então, obrigatoriamente, a gente acaba isolando essas orações intercaladas por meio do uso da vírgula. Exemplo: precisamos, pois, estar atentos a tudo que acontece. Então, você tem duas orações coordenadas entre si, porém, uma intercalada à outra. Quer dizer, você tem uma oração coordenada sindética conclusiva intercalada à oração coordenada. Então, notem que, na verdade, a conjunção apareceu isolada por meio do uso de vírgulas. Tudo bem? Então, você tem aqui a oração conclusiva intercalada à oração principal. Por isso que, neste caso aqui especial, foram utilizadas duas vírgulas para demarcar a oração intercalada. Beleza? Oitavo mandamento: deve-se separar orações subordinadas adjetivas explicativas com a vírgula. Inclusive, a própria vírgula acaba diferenciando, né, a adjetiva explicativa da adjetiva restritiva. Caso não tenha a adjetiva explicativa vírgula, você acaba modificando, inclusive, a própria semântica da oração. Então, tomem os senhores muito cuidado em relação a isso. Exemplo: Santos Dumont, vírgula, que é considerado o pai da aviação, vírgula, foi o inventor do 14 bis. Então, notem que esta oração, que está isolada por meio do uso de vírgulas, que é considerado o pai da aviação, ela, na verdade, atribui uma explicação para Santos Dumont. Então, ela funciona como um aposto explicativo, não é verdade? Como ela funciona como um aposto explicativo, obrigatoriamente ela deve estar isolada por meio do uso de vírgulas. Por isso que é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Caso eu não tivesse vírgula aqui, eu iria causar um prejuízo semântico e sintático também ao próprio enunciado. Então, tome muito cuidado em relação às orações adjetivas, certo? Bom, nono mandamento: deve-se separar orações adverbiais desenvolvidas ou reduzidas
sobretudo quando estas se antepuserem à oração principal com a vírgula, isto é, orações subordinadas adverbiais, estando desenvolvidas ou reduzidas, que aparecerem deslocadas ao longo do período, né? Então, exemplos. Ao chegar a casa, percebi sua apreensão. Então, notem que a vírgula está, na verdade, demarcando o deslocamento da oração subordinada adverbial que está desenvolvida, né? É uma temporal desenvolvida e reduzida de infinitivo, na verdade. Então, esta é a oração principal, percebi sua apreensão. Então, normalmente, as orações adverbiais aparecem ao final do período. Como ela iniciou o período, devemos demarcar o deslocamento dela por meio do uso da vírgula. Um outro exemplo, caso queira conversar comigo, vírgula, avise-me antecipadamente. Então, nota, mais uma vez a vírgula demarca o deslocamento da oração subordinada adverbial, no caso condicional. Então, normalmente, essas orações aparecem ao final do período. Tranquilo? Então, temos aqui a oração subordinada adverbial condicional, que está deslocada, por isso a vírgula, e aqui está a oração principal. Tudo bem? Beleza? 10º e último mandamento, deve-se demarcar a sequenciação ou enumeração de termos importantes em relação a outros com a vírgula. É um exemplo muito interessante, é um mandamento muito interessante para os senhores utilizarem na sua redação, até para economizar linhas na hora de compor um texto. Então, eu posso, por exemplo, enumerar, sequenciar termos, dando a entender que eles são muito importantes dentro de um conjunto de termos. Por exemplo, o Brasil necessita de educação, saúde, segurança. Então, na verdade, eu enumerei de maneira sequenciada 3 fatores muito importantes sobre a necessidade de que o Brasil precisa. Então, o Brasil necessita de quê? De educação, saúde e segurança. Mas sabemos que o Brasil é um país que possui muitos problemas, além dessas necessidades. Porém, a vírgula aqui demarcou o seguinte, que do conjunto de necessidades do Brasil, essas 3 são as mais importantes. Educação, saúde, segurança. É um uso muito top, é um uso muito interessante da vírgula, não é verdade? Rômulo, se ao invés de eu ter colocado a vírgula aqui, eu colocasse, por exemplo, um conector E, o que isso significa dizer? Eu iria mudar a semântica da minha frase? Com toda certeza. A partir do momento que substituíssemos a vírgula pelo conector E, naquele caso ali, eu iria perceber, na verdade, o leitor corretor iria perceber que o Brasil somente necessita de 3 fatores, de 3 aspectos: educação, saúde e segurança. Tudo bem? Então, olhe aí a importância da vírgula, inclusive para construir uma semântica dentro do seu texto, dentro da sua redação. Tá legal? Bom, espero que os senhores tenham gostado da aula. Lembre-se sempre de que o segredo é, na verdade, continuar praticando. Um grande abraço, até a próxima.